Bom, vamos começar. A ideia do seminário é para ser diferente, nem temos mesa de abertura. Okay? É uma proposta um pouco diferente, mas a ideia é que nós possamos ter estes 3 dias para discutir os trabalhos que estamos a fazer, não só o trabalho que cada um de nós está a fazer, mas ver o que é que outros estão a fazer para pensar como é que isso nos ajuda a melhorar o nosso próprio trabalho. Os trabalhos são essencialmente de MTSK. Só a palestra final é que não vai ser. Okay? Vai ser a Ivone que vai trazer uma outra perspectiva que é o trabalho antes da discussão do conhecimento do professor, como é que depois isso pode ser usado para fazer a pesquisa e a formação com foco no desenvolvimento do conhecimento do professor. Nós hoje, para a abertura, temos a Etienne, que vai trazer uma discussão com foco no conhecimento especializado do professor e na neurociência, que é uma coisa que nós temos que aprender, porque todo mundo fala em neurociência, mas ninguém sabe o que é. Pouca gente, efetivamente, sabe o que é. E a passagem como é que nós, efetivamente, podemos discutir e usar a neurociência no âmbito da formação de professores, sem ficar naquele espaço de a neurociência é importante porque tem memória de trabalho, porque tem um monte de jargões que nós ouvimos, mas que depois é difícil, efetivamente, entender como é que se relaciona com a prática do professor e o trabalho do professor e com os alunos e como levar para a sala de aula. Eu não vou estender, vou passar já a palavra para a Etienne e para podermos aproveitar ao máximo o tempo. Do USB, tem que apertar o botãozinho aí do reto? Fechou? Não aparece nada. Oi, gente, bom dia. É muito legal, né? Quero agradecer até o convite, é muito bom estar aqui para conversar sobre isso e para que a gente tenha mesmo uma conversa, né, a respeito disso.
Bom, então a gente começa, né, eu começo falando aqui que, embora hoje em dia eu esteja na UFRN, né, como professora, mas boa parte da minha experiência profissional, eu fui professora na educação básica, aquela professora que a gente sempre vê, né, com 64 aulas na semana, que dava aula na periferia, que passou por várias escolas. Então, justamente foi isso que começou a motivar. Por que a gente percebe que mesmo você colocando várias metodologias diferenciadas, por que tem certos alunos que não aprendem, né? Ou pelo menos dá essa impressão. Então, esse daqui vai ser o roteiro, né? A gente vai falar primeiro o que é neurociência, vamos falar um pouco sobre neuromitos, depois eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de aprendizagem, memória e aprendizagem, e por fim a gente vai ver a questão da neurociência cognitiva e educação matemática. Então a gente começa por aí, né? Falando o que é neurociência. A neurociência é um termo relativamente novo, se a gente for ver. Começou mais ou menos também a falar muito sobre neurociência na década de 90, que começou a década do cérebro. E aí as pesquisas nessa área foram impulsionadas. Então, quem que percebeu sobre isso? Esse cara aqui, né, o Francis Smith, ele percebeu, e se vocês vão ver, em 1962, não é uma coisa tão antiga. Ele percebeu que tinham vários profissionais que estavam fazendo pesquisa sobre o cérebro. Então, por exemplo, eu tinha um biólogo que estava fazendo pesquisa sobre o cérebro, eu tinha um físico que pesquisava também sobre o cérebro, eu tinha um médico que pesquisava sobre o cérebro. E aí ele percebeu que havia vários profissionais e todos eles estavam pesquisando sobre o cérebro. Então, ele resolveu fazer o quê? Juntar toda essa galera para ver como é que esse cérebro estava sendo estudado por diferentes pontos de vista. E aí surge esse termo neurociência. Então, se a gente pode falar assim, o que é neurociência? A ciência que estuda o sistema nervoso, tá? Essa é a definição mais seca, né, que a gente tem. E aí, a gente vai falar assim, mas por que eu preciso estudar o sistema nervoso? Esse daqui, que é o Stanislas Dehaene, ele é um dos pesquisadores que tem mais notoriedade dentro da área, e ele fala, né, que a capacidade da gente, que é uma capacidade incrível, que é a questão de aprender, que a gente é a única espécie onde a gente se ensina. E essa capacidade de aprender, né, que a gente percebe, ela não dá, tá falando, né, a gente não aprende tudo, as coisas não eram todas definidas pelo genético, não é só a genética que define, a gente tem muita coisa que a gente aprende fora. Se a gente perceber, nós, mamíferos, com os outros, você já percebe que um cavalinho, quando nasce, o que acontece? Ele já nasce andando. A gente não acontece isso, né? A vaca também, quando ela nasce, ela já nasce andando. A gente não acontece. Quando nós nascemos, você vê que o bebê, se ele não tiver um amparo dos adultos em volta, ele morre. Então, boa parte desse desenvolvimento cerebral ocorre quando? Fora da gestação, fora da barriga da mãe, vamos pensar assim. E isso também é uma questão, porque assim, você imagina que se a gente fosse só nascer, né, quando estivesse pronto, o cérebro seria relativamente grande, o que dificultaria, por exemplo, o parto. Então, por favor, né, eu lembrei as histórias que vocês me traumatizaram. Então, e esse aprender, ele se dá com o ambiente. Então, por exemplo, se hoje eu estou aqui, se eu estou sentindo calor, meu corpo vai dar um sinal, estou sentindo calor. Se a gente está podendo falar e está se comunicando, o que está saindo agora da minha boca? Não são palavras, é um som, né? É barulho. E esse barulho, ele está viajando aí no espaço, nas ondas, aí entra no seu ouvido e é decodificado num tempo muito pequeno. E toda essa interação, se começar a esquentar, se a gente tiver fome, se tiver frio, se você de repente começar a se sentir mal, o que está acontecendo, se entra alguém, se sai alguém, tudo isso, a sua interação entre o ambiente e você se dá via sistema nervoso. Então a gente tem neurônios aí por todo o corpo, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas a gente tem um neurônio que sai daqui e vai até o dedão do pé? Tem. E só por curiosidade, o lugar que a gente tem mais neurônios do que o cérebro é o intestino. Tanto que o intestino às vezes é conhecido como segundo cérebro, né? Então a gente tem ali. Então toda essa interação que a gente tem é feita por meio do sistema nervoso. E neurociência pega algumas áreas. E quais são essas áreas? Então a gente tem conceitos da filosofia. Vem os questionamentos. Quem eu sou? O que é o sonho?
Né? Aonde fica o pensamento? Será que o pensamento está na minha cabeça? Será que está no corpo? Então, os questionamentos vêm da filosofia. A gente também estuda linguística, porque o pensamento, as suas ideias que estão lá na sua cabeça, obedecem uma regra gramatical. Se eu falo assim, eu vou terminar aqui e vou à feira, percebam que eu tenho uma regra gramatical. Então, linguagem modela pensamento. Então uma pessoa que de repente, nós aqui temos algumas semelhanças porque falamos a nossa língua materna é o português? Tem. Se a gente, por exemplo, pegar aqui o meu orientador, ele é israelense e escreve em hebraico. Tem diferenças no modo de pensar? Tem, né? A gente também tem conceitos da psicologia, inteligência artificial, né? Eu acho que aqui não precisa justificar muito. Antropologia. Então, esse daqui é o hexágono cognitivo, é o hexágono mais conhecido, e aí são as áreas que estão mais fortemente ligadas à neurociência. Hoje, o neurocientista, ele precisa saber pelo menos 3 grandes áreas. A área médica, a área psicológica, da psicologia, ciências cognitivas e inteligência artificial. Tá? Por exemplo, lá no PPGIT, que é onde eu atuo, que é o Programa de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica e Educacional, o que a gente faz? Eu dou aula junto com outro professor, e, por exemplo, eu falo da inteligência e modelo biológico, e ele, junto comigo, na mesma sala, compartilhando, está falando sobre inteligência artificial. Por quê? Porque as redes neurais são bem parecidas. A tomada de decisão da máquina e a tomada de decisão do ser humano seguem alguns princípios que são iguais, né? Então, é isso que a gente olha. E aí, toda essa questão da neurociência, essa popularização da neurociência, começou a dar um probleminha. E qual é? Os conhecimentos, às vezes, não são bem formulados, e aí, com as redes sociais, eles ganharam uma velocidade incrível de ser espalhados. E aonde é que tem os maiores neuromitos? Entre os educadores. Por incrível que pareça, numa última reportagem que eu estava lendo, a sociedade em geral, ela conhece menos neuromitos do que os educadores. Então, eu posso falar assim, que aonde é que está a maior disseminação de informações do cérebro que são mal formuladas é justamente nos cursos de formação. Onde que isso vai gerar problemas? Quando eu vou pensar em estratégias ou quando eu vou gerar intervenção. Então, se vocês olharem aqui atrás, vocês estão vendo 2 artigos que eu trouxe, que acho que vocês já ouviram falar muito, né? Que um aqui é a inteligência múltipla, de Gardner. Quem já não ouviu isso daqui? Isso, pode ver, já é considerado neuromito. Tá? A gente tem uma publicação aqui recente, 2023. Então, assim, naquela época do Gardner, quando ele falou, tudo isso fazia muito sentido. Só que hoje, a gente evolui um pouco e já percebe que não faz mais, não tem mais sentido você falar de uma inteligência musical, de uma inteligência que é matemática. Por quê? Porque o sistema do cérebro, ele é complexo, ele está todo interligado, né? Uma outra coisa também que eu não sei se vocês já ouviram, estilos de aprendizagem. Até hoje eu ouço aluno falando assim, professor, eu sou mais auditivo, eu sou mais visual. Não existe isso também, tá? Esse daqui já caiu. Ou, se usei 10% do cérebro. Não tem isso também, que foi popularizado por um filme chamado de Lucy, onde ela tomava uma pílula e ficava com superpoder, né? Que quando você usa mais do cérebro, você consegue ter algumas coisas assim, como quase um X-Men, mas também não tem nada a ver isso, tá bom? E aí, a gente tem alguns desafios. Em relatório recente da OCDE, está falando que os professores estão gastando mais de 20% do seu tempo para acalmar as pessoas, para organizar a sala. E aí a gente fala, isso é muito tempo. E quando eu estou falando com alguns formadores, ainda falam assim para mim, ou professores, falam assim, mas às vezes eu gasto até mais do que 20%, né? E por que isso acontece? Por que o professor, será que o professor está entendendo esse comportamento desse adolescente? Por que ele está gastando tempo? Será que a estratégia que ele está usando para, o que eles falam, para organizar a sala, para colocar em ordem, será que está sendo eficaz? Né? E se a gente olhar mais ou menos na nossa formação mesmo, por exemplo, eu que fiz matemática, ou mesmo pedagogia, a gente está tão focado às vezes no conteúdo que basicamente a gente esquece que se eu estou ensinando matemática, se eu estou ensinando português, se eu estou ensinando qualquer coisa, é um ser humano que está ali. E quem é esse ser humano? Né? O Stanislas Dehaene, lá que eu mostrei no início, ele fala, o professor é capaz de conhecer mais sobre um carro do que sobre o ser humano, sobre o cérebro. Né? E isso é importante. Então a gente tem aí alguns desafios que a gente vai conversar um pouquinho. O primeiro, barreira institucional cultural
a resistência à mudança é incrível, como na educação as coisas são difíceis. Eu estava contando recentemente que em alguns departamentos da educação eu já ouvi assim, olha, você é bem-vindo aqui, mas a neurociência não passa nem na calçada, né? Então, quando você fala sobre neurociência, dentro do campo acadêmico mesmo, a gente tem alguns campos que são uma tensão. Isso não significa em nenhum momento que, quando a gente fala educação baseada em evidência, ou que eu estou trazendo esse aporte, que existe uma crença que fala assim, os neurocientistas querem tirar a educação da base de humanas para levar para a saúde. Isso não ocorre. Na verdade, a neurociência quer mostrar o seguinte, não é também tomar o controle da educação, mas quer mostrar assim, olha, a gente tem esses achados, e como que isso daqui pode melhorar lá dentro da sala? Óbvio que algumas coisas, né, às vezes, causam mal-estar, e uma delas que eu percebo é quando a gente, por exemplo, fala em desenvolvimento infantil. Acho que todo mundo aqui que passou pela psicologia cognitiva, fez uma licenciatura, deve ter falado assim, psicologia infantil, o primeiro que você lembra é Piaget. Só que Piaget morreu em 1982, gente. E aí eu só vou fazer as perguntas e vocês pensem, não precisa me dar as respostas. Mas para quem estudou um pouquinho de Piaget, sabe que ele observou quem? Os filhos. Então, ele observou os filhos. Quem são esses filhos? A gente pode aqui conjecturar assim, eles são filhos de Piaget. Piaget sendo um grande pesquisador. Será que tem alguma diferença aí? E são crianças suíças. Será que aquele desenvolvimento das crianças suíças, filhos de Piaget, e hoje, que a gente tem toda essa revolução tecnológica, será que quando eu falo, por exemplo, lá da cidade onde eu atuo, em Caicó, lá no Sertão do Seridó, será que uma criança que eu pego lá, será que ela vai obedecer? Ou uma criança daqui mesmo, será que esse modelo ainda é mais adequado? Mas ninguém, se eu perguntar, por exemplo, para alunos que estão terminando agora a pedagogia, e falar assim, qual é o autor teórico mais recente que você ouviu falar a respeito? Eles não conhecem. Então, são questionamentos, né? Não estou falando que não é válido. Vamos pensar algumas coisas. Então, a gente também tem um outro questionamento aqui. A falta de pesquisas nessa área, né, da neurociência no Brasil. Ainda são escassas. O que a gente tem é muito material estrangeiro, né? E aí vocês sabem, é muito ruim, por exemplo, você pegar um modelo que acontece, que foi lá feito na Dinamarca, na Inglaterra, e trazer para cá. E também a falta de estrutura, a falta de investimento, porque para a gente replicar esses experimentos aqui, a gente precisa de equipamento, precisa ter gente que sabe mexer. Eu estava falando recentemente que estou usando o F-Lears para ver em crianças, e aí a gente precisa de gente para mexer no F-Lears. Eu preciso desse aparelho, eu preciso ter condições. E isso também é escasso. Então, isso dificulta ainda mais que a pesquisa no Brasil avance, né? Isso também é uma carência. E aqui a gente já tem, as ciências cognitivas, elas avançaram muito. E hoje elas já têm uma base teórica muito boa que dá para servir de fundamentação para a área da educação. Então, a gente tem aqui o cérebro, talvez seja o órgão do sistema nervoso que a gente mais conheça, né? Vamos ver algumas curiosidades aqui sobre ele. O cérebro é o órgão que mais consome energia do seu corpo. Então você vê que aí a gente até usa aquele termo, né? Ele é um órgão caro metabolicamente. E o cérebro é um órgão elétrico e químico. Então a gente tem aí cargas elétricas e químicas rodando, né? Que está aqui. É um órgão extremamente complexo. Então acho que a gente tem mais questionamentos. Às vezes você percebe alguma coisa que não funciona, mas ainda a gente não sabe por que funciona. Então acho que a gente ainda tem mais questionamentos do que respostas. Quanto mais a gente estuda, a gente percebe isso. Esse caso aqui, o cérebro é plástico, então o cérebro vai mudando toda a vida? Vai. Antigamente se acreditava que era aquela questão, né? Pau que nasce torto, morre torto. Hoje em dia não, do berço ao túmulo eu estou aprendendo. Só que a gente tem uma questão aqui que eu queria chamar a atenção, que é esse rede de modo padrão. O fazer nada. O que está acontecendo hoje com a nossa sociedade? Sabe essa questão? Eu estou aqui e não estou fazendo nada? Onde você tem devaneios, aonde você vai usar a sua imaginação. Eu falo que eu sou uma pessoa assim, que às vezes eu estou parada, principalmente quando eu estou em Natal, olhando o mar, fico pensando em nada, aí é onde que eu vou falando as minhas loucuras. Isso é muito bom, porque é onde você está exercendo a sua criatividade.
E a gente não está mais ficando nesse modo, a gente não está mais ativando essa rede padrão. Por quê? Vocês já perceberam quando a pessoa está sem fazer nada, numa fila ou qualquer lugar, o que ela está na mão? Celular. Então eu estou me distraindo todo o tempo. Então eu não estou conseguindo, a gente ultimamente, a nossa sociedade ultimamente, ela não está conseguindo mais exercitar isso, o modo não fazer nada. Porque a todo tempo eu estou me distraindo. E eu estou rolando a tela. Os vídeos na tela, o que estão acontecendo? São curtos. E a gente está rolando quase que automático. Se a gente acabar perguntando, por exemplo, que foi o que aconteceu lá na cidade de Macau, onde eu estava, vi a pessoa rodando. Aí eu perguntei assim, quais foram os últimos 3 vídeos que você viu? A pessoa não sabe. Então, isso significa o quê? Eu estou tendo o estímulo, mas eu não estou aprendendo nada. Eu não estou absorvendo esse conhecimento. Mas eu estou ocupando o cérebro em processamento de informação quase que a gente fala que é inútil. Então isso está comprometendo muito. E isso a gente vai ver que quando eu não desenvolvo a imaginação, a memória autobiográfica e a criatividade, como que isso impacta quando eu quero ensinar alguma coisa? Aí eis a pergunta, né? Como que a gente faz para burlar isso dentro da sala de aula? Porque falar agora, sair por aí falando, olha, você não vai mais usar o celular numa fila de banco, ou quando eu estou esperando qualquer coisa, a turma vai, vou pegar aqui o celular e vou ficar olhando, não é? Qual é a resposta? Vamos ver. A gente está procurando. Bom, aí então, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, dentro desse, eu vou ver se eu fico ali, porque agora, embora tá essa câmera, mas eu tenho que mudar. Quando a gente fala sobre aprendizagem, eu tenho a célula dentro desse cérebro. Então, o que é a aprendizagem? A aprendizagem, para mim, é quando esses 2 neurônios se conectam. E aí eu trouxe, óbvio, né, uns vídeos para ilustrar, porque eu sei que quando a gente não tem nenhuma noção, quando eu falo, olha, o neurônio está conectando, você fica pensando, que danada é isso? Eu vou tentar aqui colocar o vídeo para ver se vocês conseguem ver. Vocês vão ver que bonitinho. Olha lá, isso é aprendizagem, ó. A célula está se conectando com outra. Então, cada um aqui tem uma rede de sistema neural, ou seja, eu tenho uma arquitetura cerebral. Isso cada um tem, né? E quando eu estou aprendendo alguma coisa nova, isso significa que as células estão se conectando. E quando eu aprendo isso, essa conexão entre uma célula e outra, ela é forte. E quando eu vou esquecendo, ela vai ficando fraca. Então, dentro da neurociência, eu vou parar aqui um pouquinho. Peraí. Dentro da neurociência, a gente fala o seguinte, que quando você percebe, por exemplo, tabuada. Tabuada acho que não é um problema para ninguém aqui, né? Quando eu falo 3 vezes 3, você fala 9. Você não está mais sofrendo por isso. Isso significa, então, para mim, que a conexão é forte. Mas se eu colocar aqui, talvez, uma equação daquelas cabeludas, né? De função variável complexa, não sei o quê, ou função, equação diferencial ordinária, que você não lembra mais, você vai falar, meu Deus, peraí, eu vi isso em algum lugar do passado, né? Tá vendo a gente já fazendo isso. Então, isso significa que no momento que você aprendeu, forte. Não comecei a usar mais, ela vai se desconectando. Então, quando eu falo sobre aprendizagem, significa que eu estou falando de conexões fortes. Então, a gente vai falar um pouquinho mais agora específico sobre o termo lá, memória e aprendizagem. Vou pegar aqui. E como a gente sempre fala em neurociência, né, quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu preciso definir essa alguma coisa. Então, toda vez que eu estiver falando sobre memória, eu estou falando sobre a habilidade de adquirir, reter e usar informações e conhecimentos. E toda vez que eu estiver falando sobre memória ou aprendizagem, eu estou falando sobre o processo que reflete uma alteração no comportamento, sobretudo baseado na experiência. Aí vocês podem até falar assim, mas nossa, 1997 é porque o By the Way é um clássico. Né? Existem outras definições? Existem. Mas esse é um clássico ainda nessa definição. Tá? Então a gente tem aí. Quando eu estou falando sobre aprender, aí já vem o Derrame de novo. Ele vai falar que a gente precisa ter 4 pilares para aprender. Primeira coisa, atenção focada. Eu não consigo, você está aqui, eu estou na aula, estou prestando atenção, mas estou mexendo no celular, estou olhando o que está passando ali,
estou vendo alguma coisa, estou pensando em outra coisa, eu estou aqui, mas minha cabeça está lá no que eu vou fazer. Isso, se eu não tiver atenção focada, não tem jeito, quer dizer, a aprendizagem está comprometida. O outro fato, envolvimento ativo. Essa questão de você ficar aqui passivo, e eu aqui falando, por isso que vocês podem conversar comigo, né? Inclusive, é muito bom mexer o corpo também. O pessoal lá, por exemplo, da Universidade Federal do Pará, eles estão vendo sobre essa questão, estão trabalhando professores de matemática, educadores físicos e um neurocientista, para ver sobre a questão da aprendizagem, mexer o corpo, estudar, né, para conter a ansiedade matemática. Então, envolvimento ativo, quando eu estou construindo, quando eu sou protagonista, eu também garanto uma melhor qualidade da aprendizagem. Feedback de erros, que vocês falam muito aqui, né? Até o Miguel tem alguns artigos publicados nisso. Eu preciso fazer uma devolutiva falando, olha, o que é que a pessoa está fazendo. Normalmente, a gente percebe que a pessoa aprende mais quando você, de repente, devolve a prova corrigida e comentada do que propriamente na aula, quando ela percebe assim, onde é que ela errou. E eu também preciso garantir um ciclo de repetições diárias. Então, se eu quero ensinar a adição para vocês, eu tenho que garantir o quê? Que eu preciso falar sobre adição, não é só uma vez não, eu tenho que falar várias vezes. Mas isso não significa dar uma lista com 50 contas. Então, eu preciso criar momentos diferentes onde você precise adicionar. E o outro aqui, consolidação noturna. Quem já não sabia, vocês já não viram, principalmente aqui em São Paulo, eu acho, estava conversando até com a Luísa, né, sobre as diferenças que a gente tem, que fala assim, São Paulo não dorme, a gente tem uma impressão que se dormir está perdendo tempo, né? E lá, por exemplo, quando eu mudei para Caicó, tinha uma diferença. Por quê? Porque, por exemplo, eu dou aula de manhã, aí quando eu estava aqui em São Paulo a gente vai direto, mas lá não. Lá, se eu quiser passar direto, os alunos falam para mim, professora, eu não aguento, eu preciso tirar a soneca da tarde. E eu falava assim, que besteira. Bora, que você vai deixar para dormir quando você morrer. Então, eu falava isso, mas deixa pra, quando você morrer, você dorme, né? Hoje a gente percebe o quanto que a qualidade do sono, ela é importante. Ela é tão importante que se você hoje chegar no psiquiatra com qualquer outro problema, você pode falar, olha, eu estou super nervosa com qualquer coisa. O psiquiatra, a primeira coisa que ele vai te falar é, como que está o seu sono? A primeira coisa que eu preciso garantir é uma qualidade de sono. E por que essa qualidade de sono? Porque é durante o sono que aí você vai ter, o cérebro vai trabalhar, o cérebro não descansa, e tudo que você aprendeu, tudo que você viu vai ser reorganizado e consolidado. O Instituto do Cérebro lá na UFRN está fazendo um experimento nas escolas de tempo integral. E até o professor Cláudio, que é o que trabalha comigo, está nesse projeto. Então, o que eles estão colocando? A hora da soneca, no meio do turno mesmo. Então, os estudantes de tempo integral estão estudando e todos eles têm uma hora que é para ter um sono com qualidade. Né? Então todo mundo dorme. E aí a dica que a gente até vê é, você estuda, você tem uma prova, alguma coisa para fazer, você estuda e depois tira uma soneca. E aí mostra-se que quem estuda tira uma soneca e quem estuda e fica acordado direto, a pessoa que tirou essa soneca parece perder tempo, mas não, ele consegue reter mais as informações. Então esse daqui são os 4 pilares do aprender segundo Dernan, né? Tem um livro dele chamado Como Nós Aprendemos, se não me engano, depois eu posso mostrar para vocês. E aí ele chama a atenção para uma outra coisa, que as nossas escolas, quando você erra, ninguém gosta de errar, né? Quando você erra, qual é o sentimento que você tem? De vergonha, você quer se esconder. O erro não é bem visto na nossa sociedade. E ele fala que isso daqui é uma mentalidade que a gente precisa mudar. E isso, inclusive, eu até estou mudando algumas coisas dentro da minha prática mesmo da sala de aula, porque a gente, quando era aluno, você não quer errar. Às vezes você fala assim, o que você está achando? Você vê o silêncio. Não significa que, quando você pergunta alguma dúvida, você vê às vezes o silêncio. Todo mundo sabe que não é que todo mundo entendeu tudo, mas as pessoas têm vergonha de fazer uma pergunta, ou de dar uma resposta. Por exemplo, o professor pergunta alguma coisa e ele não ouve a resposta. Não é que os alunos têm uma hipótese, mas a gente não quer falar por quê? O medo de falar alguma coisa errada e de repente falar, ei, você, né, ser exposto na sala. E isso é uma cultura que a gente precisa mudar. Por quê? Porque é essa construção, é esse erro e acerto que vai me levar, o que vai me conduzir do lugar do erro para o acerto, é esse caminho, errando e acertando, errando e acertando.
Então, às vezes eu falo até isso, né? Quando eu estou corrigindo uma prova, tem aquela pessoa que não fez nada, bota só o nome e te entrega. E tem uma pessoa que fez tudo, mas tudo errado. Bota o nome e me entrega também. Se você olhar do ponto de vista seco, vamos pensar, os dois tiraram 0. Mas eu sempre falo que neste caso o 0 não é igual ao outro 0. Porque um 0, ele nem tenta, ele não está nem aí. Quer dizer, ele não está nem no processo de aprender. O outro, que fez também, mas que errou, ele está mais próximo de acertar do que o que não tentou. Então a gente precisa também criar essa cultura que o erro não pode ser punido, o erro tem que ser corrigido, né? E aí eu sempre falo para os alunos, olha, não tem problema, você errou, nossa, professora, eu errei tudo, mas agora você percebeu o que você mudou? Percebeu, então numa próxima vez acho que você não erra mais. E é esse olhar que a gente tem, que ele também foi percebendo, né? Quando a gente está dando esse feedback de erros e quando ele percebe que ele não está mais errando, acontece também uma coisa que a gente percebe que é a autoeficácia. O que é? Eu estou percebendo que eu estou aprendendo. Eu estou percebendo que eu errava aqui e não erro mais. Imagina a seguinte situação, você vai para uma academia, você treina que nem um condenado, aí você sobe na balança e perdeu 100 gramas. O que acontece? Você volta, você fala, agora que eu vou comer mesmo. Eu pelo menos sou assim. Né? Por exemplo, eu treinei horrores, aí subi na balança, achei que tivesse perdido uns 2 quilos, não perdi, porque eu falei assim, agora não tem jeito mesmo, agora meu negócio minha genética não ajuda, agora eu vou comer os doces que eu quero. E é assim também o aluno. Então, se você está ali na sala, se o aluno não percebe que ele está aprendendo, ele vai falar, por que eu estou aprendendo? Por que eu estou aqui? Eu sou burro mesmo, eu não aprendi. E a gente ainda tem uma coisa da matemática que é uma questão cultural. Quem já deu aula aqui, já falou com os pais, né, da educação básica, olha, seu filho está indo mal. Quantas e quantas vezes ele fala assim, mas você é professora do quê? De matemática. Professora, tudo bem, né? Meu filho está indo mal em matemática. Se você for de educação física, teria um problema. Então, e ainda já também coloca, mas toda a minha família também é mal de matemática. Ainda atribui isso. Então, assim, parece que ficou normalizada a questão assim, olha, para você ser mal de matemática, tudo bem, né? O problema é se quem ainda tem a visão, né? Quem é bom em matemática é muito inteligente, é isso, é aquilo. Então, se ele não conseguir perceber que ele está aprendendo matemática, o que ele é capaz, a gente tem alguns problemas aqui no futuro com relação à aprendizagem. A gente também tem um modelo das 3 memórias que eu vou falar. A memória, ela pode ser dividida em várias modalidades para estudo. Então, eu tenho, por exemplo, tipo de memória, eu tenho memória com relação ao tempo, duração, a modalidade. A gente já ouviu falar, por exemplo, memória olfativa, né? Eu estava no IFRN e lá tem o diretor, e foi engraçado porque quando eu estava falando sobre memória, ele contou um caso que ele foi pagar uma conta, um cartão de crédito, e a moça da lotérica, quando viu, olhou para ele e começou a chorar. E saiu correndo. Aí ele pegou, olhou assim para a mulher e falou, meu Deus, será que o meu cartão de crédito está tão ruim assim que, tipo, assustou a atendente? Aí ele pensou, não liga não, é porque você está com o perfume do namorado dela. Então, o que isso me traz, né, a ideia? Quem que já não sentiu um perfume que falou, esse perfume me lembra alguém, ou comeu alguma coisa, que fala, isso daqui parece o tempero da minha avó, parece algum tempero. Então a gente tem modalidades aí de memória. A memória que a gente vai ver são essas 3 fases. Então eu tenho a memória sensorial, que ela é muito rápida, e aí você vê que a duração é milissegundos. É aquela coisa mais ou menos que você está vendo, processo de informação de 5 centímetros. Então é como se, por exemplo, eu estou andando no carro, eu vejo um outro carro passando. Mas daqui a pouco, se você me perguntar qual foi o carro que passou, você fala, não sei, nem sei mais que o carro passou. Então, naquele momento, ela serve. Depois a gente tem a memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? O que eu estou falando agora para vocês está se alocando aí nessa memória de curto prazo. Se eu perguntar daqui 24 horas sobre o que eu falei, e se vocês não retomarem, por exemplo, eu estou falando com vocês hoje, 24 horas vocês voltam aqui e vão falar quais são os assuntos, eu vou retomar esses assuntos, vocês praticamente não vão saber quase nada. Isso é normal, né? Quer dizer, se você não tiver uma repetição, a memória a informação vai embora. E para essa informação ir para a memória de longo prazo, eu tenho que fazer o quê? É aquilo que eu falei, os ciclos de repetição. Então, a memória de longo prazo é aquela que dura mais. Eu posso ter uma memória de longo prazo que eu consigo verbalizar, que a gente fala que é declarativa, e a outra que não é declarativa.
E qual que não é a declarativa? Imagina se eu vou agora via Google Meet dar uma aula sobre direção. Vocês acham que pelo Google Meet você dar uma aula sobre direção, uma pessoa do outro lado aprender essa aula sobre direção, pegar o carro e sair dirigindo? Não. Porque assim, ou andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta, mas tenta verbalizar isso. A gente não consegue. Por quê? Porque a minha memória não é declarativa. Alguém quando escreve, fica mais pensando assim, o movimento da letra. Tipo, vou fazer o A onda vai, a onda vem, a onda não molha ninguém. Pensa nisso? Não. Você vai com a mão, parece que a minha mão já sabe, né? Então, essa é uma memória não declarativa. É diferente se a gente for aprender agora a escrever japonês. Como a gente não tem prática, você vai ficar olhando o ideograma para cá, para lá, copiando. É o que a criança faz. Ela ainda não sabe a letra, então ela fica pensando. Outra coisa da memória que a gente não pensa também, o movimento que a língua faz dentro da minha boca para falar as palavras. Sua língua, ou você fica pensando, tipo, amor, deixa eu ver onde eu coloco, posiciono a língua. Mas se eu for ensinar alemão aqui para vocês ou inglês, tem algumas coisas que a professora tem que ensinar. Posiciona a língua aqui, né? Lá. Então, isso também é memória. Então, vocês estão vendo que a memória está baseada em um monte de coisa. Como é que a gente sabe qual é esse diferencial da memória em pacientes com Alzheimer muito avançados? Pacientes com Alzheimer muito avançados, eles até esquecem de como é engolir, como é fechar o botão. Então, até para fechar um botão da blusa, é memória. Então, a gente vê que memória você usa para praticamente tudo. Se você soube chegar até aqui e vai saber ir embora e vai chegar na sua casa, é recurso de memória. Então, memória é algo imprescindível para a sobrevivência, né? Embora pareça que o termo memória, memorizar, ficou meio, vou falar assim, como meio perseguido, né? E, na verdade, não é. Memória é uma coisa, decoreba é outra, né? Mas a memória é essencial. E aí, então, como eu falei, o fluxo dessa informação, ela entra memória sensorial, curto prazo e vai para longo prazo. E aí, nesse caso, a gente tem o quê? Que a atenção é fundamental. Se eu não tiver atenção, essa informação não vai. E aí eu vou fazer um teste aqui com vocês. Lendo aí, rapidamente, só as palavras em destaque. Deu tempo aí para ler as palavras em destaque? Agora, se eu perguntar para você, você lembra as palavras que não estavam em destaque? Qual que era? Eram muitas? Eram poucas? Você não tem noção. Por quê? Porque você focou a sua atenção aonde? Nas palavras em destaque. O que não era, cai fora. Isso não significa que a sua memória não esteja gravando tudo. Por exemplo, você está aqui, a foco está em mim, o Miguel está se movimentando. Você não está com foco no Miguel se movimentando, mas seu cérebro está gravando. Só que ele não está no nível consciente, né? E algumas coisas a gente já ouviu falar, por exemplo, sobre traumas. Principalmente quem está com depressão, você fala assim, mas em que momento da tua vida você ficou triste? A pessoa fala, não lembro. Não é que ela não lembra, é porque não está no nível consciente, né? Aí um bom terapeuta consegue trazer isso. A gente vai fazer, então, eu vou depois fazer um outro teste com vocês. Então, o cérebro não tem a capacidade de processar todas as informações que chegam nele. Nosso cérebro, você vai ver que a capacidade é muito limitada. Embora a gente vive no mundo digital, eu posso falar que o nosso cérebro é analógico, né? Então, você precisa, o cérebro, ele tem uma atenção que a gente chama de atenção seletiva. Essa história de mulher pode fazer multitarefa, não sei o que, não tem comprovação científica, tá? A gente tem foco. É uma atenção por vez. No texto que você apresentou ali, na verdade o meu cérebro aqui ficou bagunçado. Eu fiquei vendo homem, sapato, e não consegui ver o texto anterior. Ah, sim. Era para ler o que estava vermelho. Pois é, o preto para mim que ficou em destaque. Eu fiquei homem, sapato. Eu não sei nem o que aquele texto disse não. É um distrator, tá vendo? Então, o que a gente tem aqui sobre a questão da atenção? O sistema nervoso ele faz seleção através de vários mecanismos, de fato, né? Então, por exemplo, cor, som, vários mecanismos eu chamo aqui. Existem centros de nervosos reguladores do processo e a gente tem mais chance de
de chamar a atenção alguma coisa que você se sinta mais estimulado. Então, por exemplo, eu gosto de falar sobre, sei lá, meus alunos agora estão falando um tal de dorama. Gosto de dorama. Então, se eu falar sobre dorama, eles prestam atenção. Mas quando eu estou falando sobre alguma coisa de matemática, matemática de novo, né? Então, a atenção chama mais a atenção da gente, ou a gente fixa mais naquilo que a gente tem também um certo gostar a respeito. Então, aqui, né, por exemplo, aqui a pessoa está estudando, mas o menino está pensando no quê? No futebol. É aquilo que fala, né? Você pode prender o corpo, mas o pensamento, não. Então, e manter essa atenção está ficando cada vez mais difícil. Vamos fazer um teste agora? Preciso que vocês tirem todos os distratores, guardem papéis, etc e tal. Eu vou cronometrar aqui e você vai ficar olhando toda a sua atenção para essa imagem, tá bom? Agora eu preciso que vocês fiquem olhando na tela azul. O que mudou? Ficou o quê? Mais estreito. Ficou mais estreito. O que mais? Não vi nenhuma mudança. A Luísa não viu nenhuma mudança. Alguém percebeu mais alguma coisa? É, a sombra. A sombra. Eu acho que não tinha. Ele dá um exemplo da pessoa aqui. O número de pessoas. Eu acho que a outra não tinha sombra. Olha essa. E olha essa. Estou passando rápido. Vê se você percebe. Não, tinha sombra. Tinha sombra, era. Olha isso daqui. Vale a turbina. O que eu quis mostrar para vocês? Vocês perceberam que eu falei assim, presta toda a atenção. Vocês ficaram 30 segundos focado, com toda a atenção na imagem. Eu tirei essa imagem para quê? Porque essa imagem que você captou fosse registrada na sua memória. E depois mostrei. A turbina não é uma coisinha pequena, não era um detalhe. E você não percebeu. Então, o que é isso? A nossa atenção é muito falha. Então, essa ideia que você vai falar para mim, não, eu consigo prestar atenção e olhar o celular, eu consigo dirigir, olhar o celular e ouvir música, é balela. Se você é focado numa coisa parada, num ambiente estável, você não presta atenção, imagina você dirigindo num ambiente que está mudando a toda hora. A atenção da gente é falha. Entende? Então isso, eu poderia aqui ficar a tarde toda fazendo vários testes atencionais, atenção seletiva, trabalhar a atenção, e vocês iam ver que vocês iam muito mal, a não ser que a gente começasse um trabalho de treinamento de atenção. Mas normalmente pessoas que não são treinadas, a atenção não é treinada, vai muito mal em testes. Então isso é para a gente perceber que como a gente não tem esse treinamento, a nossa atenção é falha. Então toda atenção é pouca? É pouca. Né? Isso porque vocês ainda ficaram fixados e só fazendo isso. Então, isso tudo para a gente falar um pouco sobre também essa questão da memória de trabalho. O que é danada a memória de trabalho? Então, o Miguel citou aqui. É a memória que entra em ação quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou dando aula aqui, quando eu estou explicando uma palestra, quando eu estou trocando pneu, quando eu estou exatamente fazendo o trabalho, é a memória de trabalho que entra. Então, a gente tem uma grande questão aí. Capacidade da memória de trabalho é pouca. A memória de trabalho ela não tem uma grande capacidade de processar informações oriundas do ambiente. Então a gente está falando ali, né, que olha, eu posso processar até 2, 5 elementos, no máximo 7, mas a capacidade é muito pouca. Ela também é rápida. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, mas quando eu sair daqui eu não quero mais ficar pensando nessa palestra aqui.
Então, quando eu sair daqui, eu vou pensar em outra coisa. Eu não vou ficar ruminando esse pensamento. A gente está aí, né? Ela é essencial para a aprendizagem escolar, principalmente matemática. E quando a minha memória de trabalho é falha, isso significa que vou ter algum problema. Mas eu vou chamar a atenção para os 3 últimos itens ali. A motivação é a fonte energética, a ativação é aversiva e para aprender o indivíduo precisa postergar a recompensa. Motivação. Se eu falar, todo mundo aqui fez uma graduação. Se eu falar, a graduação de vocês foi fácil? Vocês tiveram só assim flores, professores bons, situações todas favoráveis para você estudar? E por que você não parou? Você não parou porque você tinha um motivo, e o motivo é seu. Por exemplo, se eu perguntar por que cada um aqui está no Sesc Mate, cada um tem um motivo, não foi o Miguel que deu. O motivo é seu. O que a gente faz? Eu incentivo. Por exemplo, tirando a Luiz Helena, que não é o ponto fora da curva, mas se eu falar assim, gente, vamos fazer aqui um combinado, verão 2026, vou levar todo mundo lá em Ponta Negra e Natal, a gente vai estar com shape em cima para tirar foto sem filtro na praia. Você fala, vamos? Eu falo, vamos, porque olha, vai ser o Sesc Mate lá no Morro do Careca, no sol, né? Lá perto da minha casa, lá perto do sol e tudo. Você fala, vamos, todo mundo pode ficar lá em casa e tal. Mas tem uma coisa, eu consegui, a gente vai fazer academia, e como eu vi que a academia, o exercício mais completo aí é a natação, R$10 para cada um, só que tem uma coisa, a gente vai ter que estar lá 4h30 da manhã. Por isso que eu falei, tirando a Luísa que já está disciplinada, 4h30 da manhã a gente vai fazer natação. Você vai falar, vamos mesmo, vamos. E é isso aí, né? Os coaches adoram fazer isso. Você fala, é isso, vai. Chega amanhã, um frio de lascar, uma chuva, porque a gente está em São Paulo, uma chuva, um frio, eu fiz chapinha no meu cabelo. Você vai olhar, você vai tocar o telefone, você vai falar assim, vou nada, aí tinha que se lasque. Eu vou dormir, tá frio, né? Eu brinco, como aqui vocês me conhecem há algum tempo, que eu terminei o doutorado em 2017. E em 2017 para cá, eu venho tentando ir para a academia regrado. Então, o que acontece? Eu, quando mudei para o Rio Grande do Norte, já entrei em todas as academias de Caicó e já saí de todas elas. E aí eu estou falando isso por quê? Vou explicar para vocês. Eu entrei na primeira academia, eu paguei, só fui lá, paguei, voltei, não fui mais. Aí eu falei, não, a academia está muito barata, eu vou ter que ir para uma mais cara. Eu fui para uma mais cara. Paguei, fui 2 dias. O dia que eu paguei, no outro dia. Depois eu falei, não foi mais. Aí eu falei, não, agora eu vou contratar um personal trainer. Contratei. O homem chegou, ele ia na universidade, ele pegava a moto, ele ia na universidade. Ele falou assim, aonde que você está? Na universidade. Ele ia lá, ver se eu estava. Vamos, Tiene. E eu, olha as minhas desculpas, que lindas. Eu não posso ir porque eu tenho que ler muita coisa. Em Caicó, que é sertão do Seridó, você imagina que o clima como é. Eu olhava para cima e falava assim, eu acho que pode chover hoje, eu acho que eu não vou. Chegava a ter dias que eu falava assim, gente, eu acho que eu estou com febre, eu estou passando mal. Até coceira pelo corpo me dava. Agora eu estou com alergia, eu não posso ir. Ou então eu falava, meu Deus, eu tenho que ler. Horário, né? Passou o horário, você tem horário. É isso. Eu chegava e falava assim, gente, eu tenho 300 TCCs para ler, eu tenho que orientar 10.000 pessoas. Não tem como ir para academia agora, porque como eu vou para academia, se fulano, eu preciso ler o texto do fulano. Só que tem uma coisa, eu não ia, eu li o texto do fulano, mas eu estava lá na sala, eu estava na universidade. A culpa era minha? De jeito nenhum. A culpa nunca é nossa. A culpa é do outro. Se eu não aprendo, é você, professor, que me ensina. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e quando eu estou dando aula assim, eu sempre falo assim, gente, o próximo que chegar atrasado, a gente vai falar, você está atrasado. E você vai ver como que a pessoa reage. Faz esse teste. Quando eu estou dando aula, a pessoa chega e fala assim, oi, você está atrasado. Não, professora, foi o ônibus. Você está atrasado. O motivo é o ônibus, mas você está atrasado. Não estou atrasado. Porque a gente não assume que é a gente. A gente sempre bota a culpa, a responsabilidade, não vou nem falar culpa, a responsabilidade sempre é do outro. Né? Eu não vou para academia porque eu tenho 20 TCCs para ler. Eu não vou para academia porque vai chover. Eu não vou para academia porque, olha, agora está me dando coceira, eu estou com febre, eu estou me sentindo mal. A dor no corpo é terrível. E por que dói? Quando você para de treinar, voltou, que nem agora, a médica me deu quase um grito, falando, você tem que treinar, que não sei o que, não sei o que. Tá, eu fui correndo para academia.
Gente, o primeiro dia eu voltei tão detonada que o povo ria de mim, porque tinha umas escadas para eu subir e eu estava lá me segurando no corrimão, os alunos, olha, a professora está idosa, está velha, está não sei o quê, com dor. E por que dá essa dor? Porque é uma coisa do meu cérebro falando, não vai. Então ele dói, por quê? Porque eu falo, doeu. E quando dói, o que a gente faz? Retrai, né? Quando a gente vence isso, a gente chega ao padrão Lusiana de qualidade, que ela vai mesmo no frio. Mas não dá para criar um motivo para poder ir à academia? Se você tem um motivo, e esse motivo tem que estar bem, você fala, eu tenho um motivo, você vai. Por exemplo, eu estou querendo ir à academia, mas eu comecei a jogar vôlei de areia com minha esposa. E não tenho a opção de não ir na academia, porque senão meu joelho não funciona, né? Pois é. Aí eu tenho um colega também que tem um piripaque, com 65 anos. Aí o motivo é um pouco mais forte. Mas aí porque tem um motivo, né? Tem um motivo para, né? E foi, amiga. Peraí, deixa eu só. Eu voltou. Exato. Então o que eu falei aqui, ó? A motivação é a fonte energética. Se você não tem essa motivação, que é sua, não, a primeiro obstáculo que você faz, você vai burlar. A ativação é aversiva. Então, assim, ninguém gosta de problema. Quem já deu aula aqui e que chega, por exemplo, eu chego com uma tarefa bem difícil. Nenhum aluno meu, olha, eu dou aula há 20 anos, nenhum aluno meu pega e fala assim, nossa, professor, muito obrigada, eu vou ficar mais inteligente, isso daqui vai desenvolver minha carga cognitiva. Ninguém. A primeira coisa, quando eu dou uma tarefa um pouco mais complicada, os alunos fazem o quê? Você tá louca, professora? Eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso. Você acha que eu só tenho minha vida de estudar? E aí vão querer fazer o quê? Burlar. Né? É ver se tem a resposta no Google, é ver o chat GPT, é ver um monte de coisa. Por quê? Porque é muito mais fácil embora você vai gastar muito mais energia procurando como burlar do que sentar e resolver. Mas o cérebro, ele quer fazer o quê? Peraí, eu não quero trabalho, eu estou aqui, estou de boa, estou numa zona de conforto, por que está vindo esse problema? Nosso cérebro não gosta de pensar, tá? Por isso que eu falo que sempre pensar eu preciso postergar a recompensa. E o que é postergar essa recompensa? A gente está sendo bombardeado pelas redes sociais, como um todo, assim, você precisa ser feliz agora. Eu preciso ganhar dinheiro agora. Eu não tenho tempo a perder. E o que é o tempo a perder? Não, se eu ficar aqui lendo, estudando, vou demorar muito, professora. Eu preciso ser influencer e ganhar dinheiro agora, né? Eu preciso ser feliz agora. E nesse pensamento de eu preciso ser feliz agora, o que acontece? Vocês já viram, por exemplo, essa questão da gente, será que a gente está sabendo lidar com as emoções? A gente tem um problema assim, se você está com raiva, se você está triste, alguém sempre vai falar o quê? Ei, vamos sair, você não pode ficar triste aí não, bora, né? Como se ficar triste é ruim. A gente precisa sentir raiva? Precisa sentir a tristeza? Precisa, mas precisa saber lidar com isso. Senão, a primeira vez que eu tenho raiva, ou se eu falo, nossa, a criança não pode passar frustração, não pode passar tristeza, não pode passar rejeição. Se eu coloco tudo isso numa bolha, a primeira vez que eu sinto uma raiva, eu não sei lidar com a raiva. O que eu faço? O que acontece normalmente que a gente vê, a pessoa pega uma arma e sai matando todo mundo. Porque eu não sei lidar. Eu não passei por isso. E a nossa sociedade está assim. E quando eu falo a nossa sociedade, nossa, não é só nossos alunos, né? Os pais dos alunos que a gente trabalha, todo mundo está ficando assim. E aí a gente está vendo algumas coisas sobre a memória. A memória, olha só, fizeram um estudo onde a pessoa estudava dentro da água e fora da água. Aí ela estudava dentro da água, fazia o teste dentro da água, estudava dentro da água, fazia a prova fora, que vice-versa também. A gente percebe que quem estudou dentro da água, fez a prova dentro da água, acerta mais do que quem estuda dentro faz fora, e aqui também acontece a mesma coisa. Então isso daqui me dá indícios que memória está gravando no ambiente também, né? É aquela questão, você passa aqui, você é assaltado, você pode passar no outro dia, não tem um assaltante, mas você sente toda a carga emocional. 15 anos depois você sente a carga. Pois é um trauma, né? A gente também tem uma questão de estudar com barulho, estudar no silêncio, estudo com barulho, faço a prova no barulho, estudo com barulho, faço a prova no silêncio. A gente percebe que barulho com barulho acerta mais do que barulho com silêncio, aqui silêncio com silêncio e silêncio com barulho. Por isso que eu também falo que, às vezes, você, por exemplo, você chega todo dia, com relação até ao slide anterior, você chega todo dia na sua cama e você dorme. O cérebro aprendeu o quê? Aqui é o lugar de descanso. Aí eu chego no outro dia e quero estudar. Qual era o problema, por exemplo, da pandemia, que muita gente enfrentou? A casa era o lugar onde eu descansava. Aí eu tive que trabalhar em casa. E eu não conseguia, porque meu cérebro já aprendeu, ou eu já aprendi, que
quando eu chego ali, eu quero o quê? Descansar. Por isso que às vezes eu falo, é melhor que você saia, venha para a universidade. Por quê? Porque o cérebro também já entende que este lugar é um lugar de estudo, né? Isso ajuda. Outra coisa, humor, depende do humor, tá? Aqui está a referência. Estudei triste, estudei feliz, estudei triste, fiz a prova triste, estudei feliz, fiz a prova triste e vice-versa. Dá uma olhada como triste com triste é melhor do que triste com feliz, né? Ou feliz com triste. Mas eu vou chamar a atenção ainda para outro fato. Olha o triste com triste e o feliz com feliz. A tristeza produz resultados melhores. E é por isso que eu deixo os meus alunos tristes. Percebe? E eu mostro para eles cientificamente. Eu falo, ó, universidade é um lugar de tristeza. Você nunca vê ninguém feliz. É o pessoal falando, não, eu tenho prova, eu tenho que entregar tarefa para o Miguel, eu tenho que entregar artigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é? Você vê professor, todo mundo louco, você vê aluno, todo mundo louco. Mas grave isso. Tristeza produz melhores resultados. Você pode me perguntar agora, mas por que as tristezas produzem melhor resultado? Eu vou falar para você. A gente não sei. A gente só sabe o que acontece. Mas o porquê, ainda talvez, acredito que tem algum neurocientista que está investigando isso. Tá? Então, a gente tem aqui a importância da memória. Primeiro porque a aprendizagem, eu preciso, né? Compreensão de linguagem, raciocínio, resolução de problemas, tomada de decisão, está tudo ligado aqui na memória. O desenvolvimento dessa memória, a maturação é gradual, o pico da memória quando você está ali, né? Quando você ocorre na questão do adulto jovem, e a gente ainda tem declínio em idosos, então a gente vê que a gente tem a demência senil, quanto mais a pessoa vai envelhecendo, a memória vai se esvaindo. Por outro lado, a gente tem que déficit de memória vai produzir dificuldade de aprendizagem, problemas na leitura e escrita e dificuldades em matemática, principalmente na memória de trabalho, tá? E aqui, a gente tem uma outra coisa que eu vou falar. Quando vocês estão olhando isso daqui, vocês estão vendo umas carinhas? Sim. Mas tem carinha lá? Não. Não. Então, é que agora eu vou entrar na especificidade do cérebro se refinar para aprender o número. Quando a gente vem de fábrica, e eu tomar que nenhum neurocientista está vendo eu falar isso aqui sem os termos técnicos, né? Mas quando a gente nasce de fábrica, a gente nasce com células que são preparadas para reconhecer os rostos, as faces. Isso é uma questão de sobrevivência. Por exemplo, o Dudu, ele precisa reconhecer quem é o pai, quem é a mãe dele, para ele não ir com uma outra pessoa estranha, né? Então, a questão de face, reconhecimento de face é uma questão de sobrevivência e também de reconhecer objetos no espaço. Então, quando eu tenho isso daqui, é uma caneta, né? Um passador de slide. Ele pode estar assim, ele pode estar assim, ele pode estar no chão, ele pode estar na mesa, ele é um passador de slide. O que a gente faz quando a gente entra na escola? A gente especializa, ou nem sempre na escola, na vida mesmo. Conforme o tempo, o que a gente vai fazendo? Especializando essa célula. Então, a gente tende a perceber que o nosso cérebro, porque a gente já tem esses equipamentos de fábrica, vamos pensar assim, tudo que ele vê que lembra um padrão de rosto, ele vai te jogar, ele vai fazer com que você veja um rosto onde não tem, né? Por exemplo, a tomada, a questão aqui como que fala? Do radar, né? Parece uma pessoa armada. Ou então eu vou olhar para as nuvens e vou perceber padrão e significado. Então, a pareidolia é esse fenômeno que eu vou perceber o rosto, padrão, significado e estímulo visual. Então, por exemplo, eu olho isso daqui, rosto. Isso daqui é um gato bebendo água. Isso daqui é o coração. Isso daqui é rostinho. Mas não é. Mas isso é o nosso cérebro, de todo mundo aqui, fez isso. Agora, percebam uma coisa que eu falei. Cada um tem uma arquitetura cerebral. Mas todo mundo que está aqui percebeu um rostinho aqui. Eu não consegui perceber o bichinho lá. O bichinho aqui? Nas pedras? Eu consegui. Agora, o que vocês estão vendo ali? Aqueles pontinhos. Uma pessoa caminhando, Tá, e agora? se abaixando, pulando. Andando, subindo a escada. Parou, desceu. É Luísa na academia. Deve ser, provavelmente. Talvez seja. Bebendo água. A pergunta é, tinha alguém ali? Não. Não. O que tinha ali? Pontinhos. De luz. Pontinhos se movimentando num determinado padrão.
Então, o que acontece? Na verdade, vocês não viram pessoas, você não tinha um homem pulando. Era só pontinhos se movimentando de acordo com o padrão. Mas a sua mente, tá vendo? Minha mente é criativa. A mente de todo mundo. A mente de todo mundo viu pessoas se levantando, pessoas subindo, andando de bicicleta, coisas que não eram. Era só pontinhos. E existe que a pessoa está trabalhando água. Você tá vendo? É uma mente mais refinada ainda. Né? Esse daqui é um experimento. Então, esse daqui esse é um experimento, né, que foi criado pelo Johansson, que ele fala sobre experimentos de pontos de luz. Então ele fala que quando a gente coloca pontos de luz que se movimentam ou que se movimentam em harmonia, num determinado padrão, o nosso cérebro tende a fazer o quê? A ver uma pessoa. Por quê? Porque os pontos estão equivalentes na altura das articulações. Mas na verdade não há nenhuma pessoa ali, são só pontos se movimentando. Quem faz animação trabalha muito com esses pontos, né? Porque fazer desenho é esse padrão de movimento. Exatamente isso. Isso é um experimento que a gente tem. Então, vamos agora perceber por que eu falei isso por causa dos números. Quando você tem números, você pega essas células que vocês estão reconhecendo os padrões, os significados e tudo. E agora, agora eu tenho uma quantidade. Porque quando eu falo número 3, não significa 3 dedos. Isso aqui é dedo. Você fala, mostra o número 3. Isso aqui é... Não, eu não estou vendo o número 3, estou vendo 3 dedos. Estou vendo dedo. Aqui eu estou vendo bala. Então, olha só, você está ensinando para a sua célula que agora existe um símbolo. Esse símbolo, ele tem uma posição fixa no espaço. Porque se eu virar isso daqui para o outro lado, ou de ponta cabeça, ou para baixo, ele deixa de ser o 3. Então, ele tem uma posição fixa. Ele tem uma quantidade, ele tem um som também, que eu posso chamar de 3 ou dry, ou isso daqui ainda é mitsu, que está em japonês. Quer dizer, eu tenho um som, uma quantidade e um símbolo fixo. Isso está acontecendo lá nas crianças de 3 a 4 anos. Só que, por incrível que pareça, porque a criança muito pequena, ela vai conseguir o quê? A criança muito pequena, ela vai até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ela não vai ter... isso é quase uma recitação de memória. Ela não tem essa quantidade dentro da cabeça ainda, tá? Isso é um processo que vai especializando. Só que, eu vou pra frente, depois eu vou voltar. Se eu falar assim pra vocês, quantas estrelas tem aqui? 3. Você precisou contar? E agora? Então, nossa capacidade de reconhecer, bater o olho e reconhecer, é subitização. Subitização é a capacidade que a gente bate o olho e fala 4, mas eu não contei um por um. E quando a gente precisa trabalhar isso muito com a criança, porque quando a criança trabalha com essa subitização, de reconhecimento de quantidade, sem precisar contar, a gente tem até estudos que, trabalhando isso na educação infantil, a gente depois, lá no final, quando a criança está aprendendo álgebra, coisas mais complexas, ela vai se dar melhor, tá? Percebam que a capacidade do nosso cérebro em reconhecer é muito pouco. Porque se eu falar assim para vocês, imagina 3 carros, você consegue imaginar. Imagina 12. Você consegue imaginar com precisão 12 carros no estacionamento? E eu não tenho muito número. Embora a gente possa contar infinitamente, o nosso cérebro para processar é muito pouco. Se eu falo assim, a gente que não é tudo matemático, se eu falo 100 mil, bom, 100 mil em reais. Só o Fabrício sabe o que é 100 mil. Eu não sei o que é 100 mil. Vocês conseguem perceber o que é 100 mil reais? Não faço ideia. A gente sabe. O Fabrício sabe. O Fabrício veio lá de Mossoró, chique, olha lá, ó. Professor da oferta. Né? Professor da oferta. É um sonho. Professor da oferta. Né? Então, a gente não sabe o que é isso. No tempo da pandemia, né, eu às vezes dou consultoria lá para o Jornal Nacional e eu sempre falo isso quando eles vêm falar sobre quantidades em reportagens. Sempre falo que a gente não pode falar 100 mil pessoas morreram, por exemplo, na pandemia. Você fala 240 mil pessoas morreram, 70 mil pessoas morreram. Para você? Pois é, mas você não sabe o que é 200 mil pessoas. Você sabe que é um número grande, mas a gente não vê 200 mil pessoas, você não vê 200 mil carros por aí.
o processamento da gente é muito pequeno. Então, se eu tenho que usar números grandes, eu sempre tenho que colocar, ok, 3 estágios de futebol, ou 3 vezes, por exemplo, quando foi 210 mil pessoas morrendo, eu falei mais ou menos assim, olha, era como se 3 cidades que nem Caicó, todo mundo morresse. Aí eu então a gente precisa sempre comparar, porque o nosso processamento é muito pouco, né? A gente tem um processamento muito lento, como eu falei, eu não consigo contar quantas estrelas aqui. Uma outra questão também que a gente tem é essa daqui. O que a gente vê mais no mercado? Isso ou isso? 9,99. E por que 9,99? Porque parece ser mais barato. Porque parece ser mais barato. Então isso já me dá um indício. Parece que não é mais barato. É. Não, porque Mas- dá uma balinha depois de um tempo. Quase. Me fala, você vai no mercado, colocar esse valor, você pode dar os 10 reais, ele vai te dar R$1 de troco? Mas por que perdão, um centavo de troco? Não. Mas por que ele usa isso daqui? Porque o nosso cérebro, para fazer arredondamento, matematicamente, o arredondamento desse daqui seria esse. Mas para o nosso cérebro, isso daqui é R$9. Parece que é R$1 a menos. Né? Então, sempre a gente já tem um outro detalhe. O nosso cérebro, para fazer arredondamento, é péssimo. Ele contraria as leis da matemática. Né? Porque aqui pra gente, se aqui é acima de 95, a gente arredonda para 10. Nosso cérebro puxa sempre para 9. Então, E no mercado também, se você vai e está escrito oferta em cima e no outro não está, você acha que é mais barato, só porque está escrito oferta não é? Então, aqui ainda nem vou falar sobre a questão de neuromarketing, sobre a questão de estar de vermelho e amarelo, etc e tal, mas vamos só pensar aí na questão do arredondamento. Então, assim, arredondamento, então você está ensinando arredondamento para a criança, mas o pensamento, o cérebro da gente quando olha, arredonda, vamos pensar, na mão contrária do que a gente explica na matemática, né? Então, aqui, a gente tem, por exemplo, sobre a atividade de contar. Então, a primeira atividade, especificamente na matemática que eu mostrar para as crianças, é ela contar, tá? Essa questão de reconhecer números, que nem eu falei, subitização. Reconheci que tem 2 pessoas ali, eu não contei. Isso, vocês acham que começa na criança mais ou menos a partir de quando? Reconhecimento de quantidade. Vocês acham que é chutando? Vocês acham que crianças... Qual mais ou menos a idade da criança quando ela começa a falar tem 2, tem 3, sem contar? Dudu ainda não faz isso. 1 ano? Ele ainda precisa, não sei se ele já faz, mas quando a gente pergunta, ele usa ainda os dedos para... Não, mas Ele usa os dedos para contar, mas para reconhecer quantidade. Eu acho que com os 2 aninhos, 3. Eu acho que quando nasce, já, são 6 meses, já tem. 3 meses. 3 meses. 3 meses? Já reconhece a hora. A questão da matemática vem inata antes da linguagem. Então, eles já mostraram que bebês, quando você chega perto do bebê, que você mostra, por exemplo, 2 pessoas ou 3, eles mostram pequenas agitações, dando indícios de que eles perceberam que alguma coisa está diferente. Então, eles reconhecem, eles não sabem o óbvio. Você não vai chegar com o bebê, não vai querer que o bebê fale assim, quantas pessoas sumiram? Não é isso. Mas ele percebe que não tem a mesma quantidade. Se tem 3 pessoas do lado dele, uma some, ele já dá indícios que assim, peraí, está faltando alguma coisa. Então, a capacidade, né, essa cognição numérica, ela começa bem com os bebês. Por isso que já tem um grupo, inclusive o professor João Sato, que é lá da UFBC, que foi meu professor, ele já começa a trabalhar essa questão de desenvolvimento matemático, do pensamento matemático em bebês. Né? Que pra mim, eu falo, meu Deus, isso é muito... Eu achava que era exagero, né? Até ver os vídeos. Então a gente pode falar aqui, né? A partir de 5 anos, mais ou menos, aí a criança começa a entender que se eu tiver um número, se eu acrescentar 1, ele aumenta, então eu tenho lá o princípio sucessor, que o número final é o resultante da quantidade, é o princípio cardinal, e aqui eu tenho as evidências que, com relação a trabalhar desde crianças muito pequenas com reta numérica, é muito bom para desenvolver essa habilidade, tá? E a contagem é feita com os dedos. Aí tem muita gente que fala, a gente não pode contar nos dedos. Lógico, a gente não pode contar nos dedos embora eu conte ainda, mas a gente não pode contar nos dedos. Mas as crianças pequenas podem, tá? A professora Isabel Razin, ela tem um estudo muito grande para quem quer saber sobre utilização de dedos para contagem. Ajuda bastante, né? Ou, né? Só tem 10, né?
Pois é, né? Bom, vamos lá para frente um pouquinho? Eu queria falar da necessidade de fazer uma pergunta. Pode falar. Pode fazer? Pode. Né, como que você entende a relação da aprendizagem com o conhecimento que vocês fazem na educação? Porque lá naquele século 3, está lá resolver problemas e com aprendizagem. Como que vocês entendem? Eu posso voltar depois, deixa eu só ir, que a gente vai ver que você vai ver qual é a definição de aprendizagem, que eu dei lá de Badley, e conhecimento é outra coisa, tá bom? Agora vamos ver fatos aritméticos. Para a criança aprender os fatos aritméticos, isso é tão cansativo e sobrecarrega tanto a memória de aprendizagem, que eu vou fazer um experimento para que vocês vejam como é que uma criança, lá com 6, 7 anos de idade, se sente quando você está ensinando os fatos aritméticos. Você vai agora sentir a mesma coisa que a criança sente. Acho que isso talvez é para evocar a sensibilidade, para quando você estiver ensinando isso, você vai falar, poxa vida, vocês vão fazer o seguinte. Vocês agora vão memorizar essa lista ao lado. Tenta memorizar. Fácil? Não. Você já pensou, você fala assim, olha, memoriza isso daqui, eu vou dar um dia para você, amanhã eu venho aqui, você vai recitar isso para mim, igualzinho que está aí. É uma tarefa fácil? Não. Isso daqui foi desenvolvido pelo professor Haas. O professor Haas, ele tem pesquisas na área ele tem mais de 20 anos investigando como que o cérebro aprende a ler, escrever e a calcular. E ele desenvolveu essa tarefa aqui para que a gente perceba o quanto que, quando uma criança está lá aprendendo os fatos aritméticos, como que isso sobrecarrega a memória de trabalho. Porque a gente tem uma coisa chamada maldição do conhecimento. O que é essa maldição do conhecimento? Eu sei e não sei como é não saber. Então, tipo, eu sei escrever e agora já me esqueci como é ser analfabeta. Então, às vezes para você, alguma coisa matemática é tão fácil, é tão simples, que a gente não sabe mais como é não saber. Né? Esse fenômeno a gente chama de maldição do conhecimento. Então, o que acontece? Ele fez esse teste aqui justamente para que você sinta a dificuldade que você vai sentir em memorizar essa é a mesma dificuldade que uma criança sente quando ela está estudando os fatos aritméticos. Porque a aquisição dos fatos é um processo difícil, laboroso e lento. Então, percebe como que a gente precisa planejar muito bem, porque dependendo ainda de como a gente dá aula, a coisa que já é laborosa vai ficar pior ainda, né? Por isso que ajuda muito o material visual e tudo. Bom, agora por que eu coloquei essa questão do MTSK? Tá, onde o MTSK está vindo aí? Primeira coisa que a gente está trabalhando, então agora, né, esse aqui é o professor João Sato, esse aqui é lá da UFABC e ele está com essa touquinha aqui, ó, essa touquinha aqui é o tal da FNIRS, que a gente gruda esses eletrodos e por conta de uma luz infravermelha, o que acontece no cérebro? Deixa eu explicar para vocês. Quando eu estou vendo uma neuroimagem, e quando uma região do cérebro ela ativa, isso significa mais oxigenação, mais sangue ali. Então, para mim, neuroimagem, parece o quê? Um borrão branco. Então, a gente consegue ver, se a gente tentar, por exemplo, colocar a luz entre o dedo, que você consegue ver meio vermelho, é mais ou menos isso que o FNIRS faz. Ele joga a luz lá dentro e a gente consegue ver qual é essa área que está recebendo mais sangue. Tá? Então, hoje em dia, eu vou falar muito mais fácil, porque assim, o Stanislas Dehaene lá, para ele, por exemplo, saber o que aconteceu no cérebro, você vai pegando os artigos dele, você vai vendo que ele vai pegando as crianças e colocando dentro daquele aparelho de tomografia. Agora, você imagina uma criança dentro do tomógrafo, com uma prancheta, para ela fazendo as tarefas. Imagina aí, comitê de ética, mãe, pai, qual é o difícil, né? Então, e mesmo assim a gente tem já uma gama de trabalhos nesse sentido. Mas agora a gente tem esse equipamento, o FNIRS, que você coloca esses eletrodos na criança, essa touquinha, a criança tem uma mochilinha, ela pode estar aqui, eu posso estar lá no Rio Grande do Norte e posso acompanhar quais são as áreas do cérebro que estão entrando em ativação, né? Esse daqui é o professor
Cláudio, que é lá do Instituto do Cérebro, que também agora, porque o Instituto do Cérebro na UFRN não se preocupa muito com questões de educação, mas agora o professor lá, Cláudio, a gente fez uma parceria para essa questão de entender ou desvendar essa construção do pensamento matemático, tá? Aqui, eu e aqui, o professor Miguel, que ninguém conhece, né? O que a gente está querendo ver? Primeira coisa, por que esses dois professores aqui, eles não são matemáticos, eles são neurocientistas, e neurocientista raiz. Que eu falo que não é professor, quer dizer, eu sempre falo, né, que tem assim, tem um professor e tem um médico que dá aula, que nem eu tinha aula com psiquiatra. É muito diferente você ter aula com um médico que dá aula do que com um professor mesmo, né, com relação à questão de avaliação e tudo. É diferente quem faz uma licenciatura de quem é um professor, mas que não estudou essas bases da aprendizagem. Então, esses dois aqui são dois neurocientistas raiz, né? O que a gente está estudando agora? E por que eu convenci os dois a estudar a MTSK? Porque tem algumas coisas aqui que interessam para a neurociência. A primeira coisa, crença. Crença é uma matéria, é um foco, um objeto de estudo da neurociência, né? Por que a gente estuda as crenças? Porque as crenças, elas atrapalham muita coisa quando a gente, por exemplo, quer fazer um experimento ou quer conhecer alguma coisa. A crença, ela modela a minha tomada de decisão. E a gente estuda essa questão de tomada de decisão. Como é que eu, indivíduo, tomo uma decisão? Como que eu avalio? Para que eu olho mais? Então, isso é muito baseado nas crenças. Primeiro porque o cérebro, ele... tem essa coisa de, né, falar o cérebro aprende, o cérebro isso, mas embora eu tenha essa linguagem, mas eu não acredito nisso porque ninguém tem um cérebro andando. O cérebro está sempre no indivíduo. Então, assim, como é que o indivíduo toma a decisão? Como é que o indivíduo aprende? Como é que, por exemplo, eu posso passar o mesmo filme para vocês, todos vão assistir, mas eu vou chamar um a um para perguntar o que você percebeu do filme, qual é a parte que tem, você percebeu isso? E pode ser que cada um vai me produzir uma resposta diferente. Então isso significa o quê? Que você filtra informações. E como que a gente filtra essas informações? Eu vejo o que eu quero, eu escuto o que eu quero. Tá? Fato. Ah, mas não, eu sou uma posição neutra. Não, você não consegue ser neutro. Isso, e eu vou usar até um exemplo exagerado para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Se eu chegar para alguém que é, assim, um petista louco, e eu vou falar alguma coisa do Bolsonaro, você acha que essa pessoa vai me ouvir? Não, porque ela tem uma crença. A crença dela é que o PT é bom, ela tem as crenças dela lá. Então, qualquer coisa que eu fale que não for de acordo com o que ela acredita, a tendência da pessoa é o quê? Não escutar e querer me combater. Então, vocês percebem como as crenças, elas influenciam na minha tomada de decisão, no meu próprio comportamento e no que eu vejo. Então, tem muita coisa, e aí eu sempre falo, agora acabou aqui. Tem uma coisa que eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado, que é o viés da confirmação. E o que é esse viés da confirmação? Vou passar para cá. Agora, o que é esse viés da confirmação? Quando eu vou para uma discussão, qualquer discussão, alguém me fala aí do horário. Quando eu vou numa discussão, me deem... Tá. Quando eu vou para uma discussão, de que lugar que eu falo? Do lugar de quem tem razão. Por isso que eu estou aqui fazendo essa palestra, mas não pensem vocês que eu estou querendo convencer ninguém, não. Vocês podem discordar? Pode. Vocês podem falar isso aqui tudo é uma balela? Tá tudo bem. Eu continuo amiga de vocês. Apesar que quando eu era só matemática antes da neurociência, eu acho que se eu entrasse na briga não tinha essa posição, não. Eu pegava a faca e esfaqueava todo mundo. Eu falo pro pessoal lá na universidade, eu falo, olha, a sorte de vocês é que vocês estão me conhecendo pós-neurociência, porque antes da neurociência era um pouco mais nervosa, né? Mais para aceitar. Mas por quê? Porque quando você sabe que isso ocorre, quando você tem um processo de consciência que isso ocorre, você começa a olhar para si um pouco diferente. Então, o que é essa diferença? Vou falar para vocês sobre o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Quando eu venho aqui, ou vou numa discussão, eu estou em que lugar? No lugar de quem tem razão. E quem tem razão quer convencer o outro que eu estou certo. Então, quando a gente entra numa discussão, você não quer, praticamente a gente não ouve o que o outro está falando. Você quer convencer o outro que você tem razão. O outro está argumentando, você não está ouvindo nada. Você está aqui, eu estou balançando a cabeça, estou aqui olhando para ele, estou balançando a cabeça. Mentira, eu não estou ouvindo nada. Eu estou com a minha cabeça buscando já outra coisa que eu vou trazer lá para rebater o que ele está falando. O que ele está falando, nem sei. Qual é o exemplo clássico disso? Pessoa, eu não tenho nada contra quem fuma, hein? Estou
por A mais B, cientificamente, estatisticamente, que fumar faz mal. Mas quando você fala com alguém fumante, a pessoa olha para você e fala assim, mas quem fuma, eu estou fumando com meu dinheiro. Olha, minha avó tem 90 anos, fuma 25 anos e não passou mal. Peraí, sua avó estatisticamente representa o quê? A pessoa fecha, ela ignora todas as questões, fatos científicos, ela ignora, porque ela tem aquilo, né? Eu não sei se vocês já encontraram terraplanista. Eu estava dando aula de fundamentos da psicologia e eu estava falando sobre esses exemplos de quem acredita que a Terra é plana. Meu Deus do céu, a gente já tem evidências que era um caso que já não era nem para discussão. Tinha um menino terraplanista na minha sala que quase me bateu. Eu falei, tá tudo bem, querido. Se é terraplanista, eu concordo com você, tá tudo bem, sigamos a aula, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem esse viés da confirmação, ela não escuta, ela não ouve. Então, tem muita discussão que quando você vê que a pessoa entrou no viés, não debate. Tá bom, a gente volta a conversar outra hora. Precisa ir lá, desarmar a pessoa e voltar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter a ciência que acontece, até mesmo para olhar para a gente, né? E se eu estiver errada? E se não for muito bem isso? O que muda? Né? Se de repente eu estou aqui achando ou ele vem com outra coisa, tá? E se de repente eu estiver errada? Talvez eu não consiga pensar naquela hora, a gente nunca consegue. Mas é bom a gente ouvir e falar, olha, eu não vou te dar a resposta agora, mas volto daqui a pouco e penso, né? Normalmente é sempre assim. Bom, então as crenças sobre a matemática e as crenças a respeito do ensino, eu não estou olhando aqui nessa questão da MTSK, mas pelo viés da neurociência, é alguma coisa que vai me incomodar, porque eu preciso estudar quais são essas crenças, né? As crenças são coisas também rígidas, a gente não muda uma crença de um dia para a noite. Não é uma coisa assim que eu vou dar uma formação aqui para vocês de 40 horas, vocês vão me ouvir falar 24 horas no seu ouvido, você vai sair daqui acreditando. Também não é isso, né? Então a gente tem os mecanismos da crença. A outra coisa também que eu estava convencendo esse povo que ia estudar, o modelo MTSK, é que a gente precisa conhecer, né, as características da aprendizagem da matemática, e aí eu tenho alguns elementos que eu posso trazer. Por exemplo, a gente tem alguns indícios de como é, por exemplo, eu vou ensinar números inteiros, qual seria a melhor abordagem, vou explicar geometria, por onde eu devo começar, a questão da matemática ser visual, por que eu uso mais recursos visuais, porque eu tenho uma maior ativação do lobo occipital quando eu estou estudando matemática, por que cegos conseguem ter bom desempenho em matemática? A gente tem exemplos de 6 cegos que são estudados lá na França, numa escola, que são excelentes matemáticos, mas que não veem. Mas por quê? Porque eles conseguem ver que aqueles olhos, o olho não é que eles não veem, é o olho interno. Eles conseguem ver a matemática. Não é essa visão que eu estou falando, é uma visão interna, né? Então, como é, por exemplo, mesmo sendo cego, quando eu estou explicando matemática para alguém, a região occipital também é ativada. Então, tem alguns indícios aí que a gente pode usar. E também na questão tanto da aprendizagem quanto também do ensino. Eu estou querendo agora ensinar pessoas que a gente está muito imediatista. Como que isso também impacta? Qual é a minha tomada de decisão? Qual é a melhor tarefa? Hoje em dia, por exemplo, como eu estava falando, a gente ouve o WhatsApp tudo adiantado. Só que quando eu estou dando aula, você não consegue apertar o botão aqui para adiantar a minha fala. A minha aula que você não consegue, por exemplo, vou gravar um vídeo. Você assiste o vídeo correndo, vídeos curtos, mas quando eu estou dando aula, você não consegue adiantar esse vídeo, né? E aí, como que eu faço? Quais são os elementos, por exemplo, eu vou dar aula aqui? Aonde eu coloco as informações? Óbvio que eu não estou colocando tudo isso por conta até de uma questão do tempo, mas se eu dou aula, aonde que está onde as informações mais importantes devem estar alocadas, né? E por aí vai. E aí a gente está querendo agora fazer o quê? O que eu estou querendo fazer? Pegar as tarefas que são desenvolvidas aqui no CESP-MAT e a gente colocar agora o FMIRS para ver qual é a ativação cerebral, né? Fazer uma comparação. E aqui, aqui eu estou mostrando, inclusive serão até esses desenhos na reportagem que eu vou mostrar para vocês, que, por exemplo, na primeira aula que eu dou lá para os estudantes, antes de falar em matemática, no primeiro dia, eu falo, meu nome é Etienne, eu entrego a folha, lápis de cor, tudo, e saio. E falo, volto daqui 40 minutos. E vocês vão desenhar para mim a matemática é. Por quê? Porque assim, eu preciso entender qual é a crença, o que é a matemática para essa pessoa. E no curso de pedagogia, eu estou dando aula há 6 anos. E por 6 anos, a cada ano, 55 pessoas. Se eu falar para você que nesses 6 anos, você multiplica aí por 50,
Se eu falar para vocês que durante 6 anos, a média de 3 ou 4 desenhos, coloridos, bonitos, que representam a matemática de uma forma agradável, a maioria eu recebo o quê? Você trouxe os 4 aí pra gente ver? Qual? Esses 4. Os que estão bonitos? Não. Aqui, pior que tá no meu computador lá. Aqui, por exemplo, help, tá vendo? Eu acho que essa daqui talvez seja a minha representação, né? Eu falo, tomara que eu não seja essa pessoa aqui. A gente observa também aqui uma montanha, né? Árvore do conhecimento matemático. Aí a pessoa sobe, 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 capota e cai. E coloca, não consigo, né? Aqui, ó, a matemática para mim é subir uma montanha íngreme. A matemática para mim é um bicho de 7 cabeças. Pergunta: esses estudantes, eles podem aprender matemática? Eu não tenho dúvida. Eles aprendem. Mas lá dentro, olha a imagem da matemática que se tem. Aí eu não vou dar respostas, vocês reflitam. Será que uma pessoa que tem essa visão da matemática ou essa visão da matemática, será que ela está em prontidão para aprender? Como? E eu estou trabalhando com futuros professores. E tem mais uma coisa, aqui eu não tenho só desenho de gente que é engraçado, porque agora esses desenhos começaram a aparecer na licenciatura em matemática. Porque a gente começou a pensar assim, tá, pedagogos pensam assim, já tem uma história de frustração. Mas e a licenciatura em matemática? Também. Aí eu vou começar a entrevistar esses alunos da matemática. Eu falei, mas por que você veio fazer matemática se o seu desenho é assim? Aí eles falaram para mim, não, é porque foi o que deu para entrar no Enem. Foi o que deu para entrar. Eu precisava entrar e foi o que deu para entrar e estou aqui. Né? Então, lógico, apresenta menos incidências do que na pedagogia, mas está começando a apresentar uma coisa que a gente não observava em 3 anos atrás, né? No curso de licenciatura. Então, se essa pessoa tem essa imagem e depois ela é um futuro professor, será que essa imagem que está lá dentro, que isso daqui é uma técnica da gente... e por que você vai fazer para mim? Por que eu desenho? Porque quando eu peço para você escrever um texto, você vai passar por um filtro para adequar o seu pensamento nas normas gramaticais. Então isso não é muito válido quando eu quero saber o que a pessoa pensa. A arte, o desenho livre, ele me retrata mais elementos, né? Com relação à cor, a símbolos, a coisas. Até mesmo, por exemplo, eu tenho outros desenhos que a gente pode observar sempre, que aqui não está nem tanto, mas outros desenhos sempre me aparecem assim, a questão X mais Y, sempre álgebra presente, ou questões de mercado, pessoas indo na feira. Então, me traz também ideias assim, matemática é usada como instrumento para resolver problemas do dia a dia. Qual é o pensamento que a pessoa também tem em relação à matemática? Então, assim, se eu chego numa sala de aula, que é formação de professores, eu estou dando matemática, eles vão saber? Vão, porque eles têm que passar de ano, eles têm que passar de semestre. Eles vão aprender? Vão. Mas lá dentro, essa é a imagem. E quando ele vai ensinar, será que ele está aprendendo de uma maneira boa? Se ele já chega assim e não vai falar, mas é a sua aula que deixou assim. Não, eu não dei aula para eles ainda. Eles já trazem isso com eles. Então, eu não me preocupo somente com o conteúdo que eu vou dar, mas eu também estou preocupada que ao final de um ano, que é o tempo que eles ficam comigo, esses desenhos aqui precisam mudar, né? Então, a percepção desse desenho muda. Então você confronta eles lá no final do curso com os desenhos do início, é isso? Isso. E aí, como é que é o impacto para eles? Aí a gente tem os registros são diferenciados. Eu não vou falar para você que são todos, porque também salas de 55, um ano, para alguns precisa de um pouco mais de tempo. Mas assim, a grande maioria registra assim, eu estou aprendendo que nem, eu saí agora não terminei com essa turma que eu estava, porque eu saí para pós-doutorado aqui, né? Mas assim, quando eu saí que eu fui me despedir, agora que a gente estava aprendendo matemática, você vai sair? Qual é né? esse período? É ensino da matemática. 1 e 2. E depois eu tenho também fundamentos de cálculo 1. Não, fundamentos da matemática 1, na licenciatura. E aí, então, eu vou voltar depois até nas crenças, mas assim, se vocês querem saber mais, vocês podem escanear aqui, que aí você já tem esse slide aqui com os nomes, tá? Esse livro aqui de Neurociência e Educação é da Leonor, ela vem numa linguagem mais acessível para professores. Por quê? Porque se você pegar os estudos, os artigos em neurociência, você vai encontrar, eles estão publicados em inglês, em linguagem técnica. Dificulta a gente a estudar. E eu estou falando aqui de uma pessoa que fez matemática e que entrou no doutorado em neurociência e que
o meu doutorado foi todo ministrado em inglês, eu sabia inglês, mas quando eu entrei em neurociência, eu falei, gente, que língua que eles estão falando? Porque parecia que eu nunca tinha ouvido inglês na minha vida, né? Mas por quê? Termos técnicos. Então, esses termos técnicos, mesmo você sabendo inglês, eu primeiro tive que me apropriar dessa linguagem técnica para poder entender o que eles estavam falando. Não é só entender a linguagem, né? Esse livro aqui, ele tem, acho que na maioria das bibliotecas, ele é mais acessível, tem até em PDF na internet, você acha. Esse daqui é o que a gente lançou, como vocês podem ver aqui, está com o símbolo aqui da editora, até que o Miguel publica os livros dele, né? Então, é um livro que a gente lançou agora, que todos aqueles achados daqueles professores do FMIRS, eu tenho um grupo de pesquisa lá na UFRN, e aí as pesquisas que nós fizemos durante um ano e meio, a gente transformou tudo num livro. Então, aqui conta, por exemplo, o uso do FMIRS em crianças pequenas, como é que a gente olhou isso, qual é a tarefa, principalmente com relação a números, porque a gente não tem muita coisa com relação à álgebra ainda, né? E esse daqui é um outro livro que eu também organizei com a professora Kátia, que a gente está falando sobre neurociência e educação, porque eu precisava ter algum material para usar nas formações, então a gente juntou, reuniu um grupo de colegas e também juntou aí um material de artigos, né, os capítulos, para a gente falar um pouco sobre neurociência e educação, porque a gente vê muito sobre neurociência. E aí eu vou falar, quer saber sobre neurociência? Dá uma olhada no currículo da pessoa, porque o que eu vejo de pessoas falando em nome de neurociência, Deus é mais, né? Eu estou indo para bancas de mestrado, porque a pessoa, óbvio, por uma questão ética eu não vou falar, mas, por exemplo, assim, existe um programa de mestrado e doutorado em matemática e ciências, que aí chama um neurocientista para falar sobre o ensino da matemática. Vocês mais que ninguém sabem que a gente, para falar sobre matemática, precisa também saber sobre matemática, não é um saber qualquer jeito, né? Então, a gente tem muita falta sobre, por exemplo, você tem um neurocientista, que eu falo que é um neurocientista raiz, mas que não entende matemática como a gente, como professor, deveria entender. Do outro lado, você também tem professores de matemática que estão falando em neurociência, baseado em quê? Eu leio 1, 2 artigos e já acho que sei neurociência, e não é bem assim, porque mais do que saber neurociência, quando a gente quer trabalhar com neurociência, você precisa dominar uma primeira coisa, a metodologia de pesquisa em neurociência. Ela é bem diferente da metodologia de pesquisa em educação, né? Então aqui vocês têm esse artigo, e aqui, quem tem medo da matemática, foi um texto que saiu agora, que aí vocês podem também escanear aqui, vocês vão ter acesso, que eu ajudei o repórter, ele veio me falar sobre essas questões de medo. Essas coisas que eu falei sobre as crenças, os desenhos, inclusive, Fabrício, na reportagem, tem os fragmentos depois, porque eu dei para ele o antes, na reportagem saiu. A professora tinha, ele narra a minha aula, como que eu faço, como eu analiso, e depois, na reportagem tem, tá? E aí também eu mostro, depois de um ano de intervenção, como é que as pessoas, o que esses desenhos mudaram. O medo da matemática, né? Que a gente precisa, isso também não é uma pauta, lógico, a gente precisa saber matemática? Precisa, mas não tem como você negar que as emoções atrapalham o conhecimento. E a gente precisa olhar para isso também, né? Se eu tenho medo, quando você tem medo de uma coisa, você pode ser o melhor professor, você pode ser o professor mais especializado do planeta. Se você chegar para alguém e essa pessoa que está sentada aí tem medo, ela não está pronta para... Você pode falar o que você quiser, você pode plantar na maneira, rodar, a pessoa não vai entender. Então a gente também precisa olhar para isso. E a maioria das pessoas tem medo da matemática. Tanto que o Victor Geraldo Rassi, que é esse professor pesquisador lá da UFMG, ele é médico. Ele não tem nada a ver com matemática, ele é médico. E ele tem mais de 25 anos de pesquisa nessa área de como serve uma teoria de matemática, inclusive com descalculia. E uma vez eu perguntei, quando fui, eu estava enveredando lá pela neurociência, quando eu descobri ele, eu falei assim, meu Deus, que danado que é a formação dele. Quando eu olhei e falei, médico, eu falei, mas por que eu entenderia assim? Um neurocientista, por exemplo, eu querer saber como é que a pessoa aprende ou não matemática, você explica, eu trabalho com isso. Mas por que um danado, um médico, quer saber sobre isso? Então eu fui atrás dele para saber, por que você pesquisa sobre matemática, você sendo médico? Eu acho que como médico é pesquisar sobre qualquer coisa, menos matemática. E aí ele me falou 3 motivos. Ele falou assim, primeiro porque matemática ainda é um fator de escolha profissional da vida da pessoa.
Ainda tem pessoas que falam, vou fazer pedagogia porque não tem matemática, vou fazer direito porque não tem matemática. Matemática ainda é um fator que promove uma desigualdade social. Às vezes a gente usa a matemática como filtro social. Eu tenho uma vaga, preciso selecionar todos vocês. Então o que eu faço? Uso matemática porque tem aquela cara mais assim de neutralidade. Isso né? é você que está dizendo ou é a resposta dele? É a resposta dele. Né? E aí eu estou só ratificando porque, por exemplo, eu trabalhei um tempo em cursinho, aqueles cursos preparatórios para concursos. E aí eu fui chamada uma vez, falei assim, você vai dar aula de matemática para quem vai fazer concurso para professor de inglês. Aí eu falei, tem certeza que isso está certo? É. Aí eu olhei para o pessoal, quando fui dar aula, eu falei, peraí, vocês são professores do quê? De inglês. E vai cair matemática no concurso? É. E aí eu fui olhar lá, tinha lá porcentagem, número inteiro. Aí eu fiquei pensando, o que danado essa pessoa precisa provar que sabe sobre números inteiros se o cara vai dar aula de inglês? Mas enfim, não vou discutir sobre isso, né? E a gente percebe também, e foi isso que ele falou para mim, que as profissões que estão ligadas a cálculo são melhores remuneradas. Por exemplo, engenheiro calculista, advogado tributarista, né? Então, as profissões ainda ligadas a essa questão de cálculo são melhores remuneradas. E por conta disso tudo, e ele ainda fala assim, e matemática é a única disciplina que a gente vê que causando medo nas pessoas que tem uma ansiedade matemática, você vê que tem um medo específico, centros de pesquisa, inclusive tinha um aqui na Unicamp, que ele até citou na época, que pesquisava sobre esse medo da matemática. Praticamente a gente não vê alguém falando, estou com medo de história, medo de português, mas o medo da matemática, ele falando, é uma coisa real, né? Então ele, enquanto médico, foi pesquisar por conta disso. Bom, e aí, eu tenho que só... Então aqui a gente só tem umas considerações para fechar. Então a primeira coisa, né, que eu ia falar, a escola precisa sair dessas concepções obsoletas, né? A gente precisa encarar algumas coisas que eu nem falei aqui, o uso da tecnologia, da inteligência artificial, como isso está impactando, o uso de telas está impactando não só os alunos, a gente também, né? O que isso está prejudicando ou não? Eu tenho uma palestra que só fala sobre o uso de telas, junto com o professor lá do Instituto do Cérebro. Depois eu posso até mandar o link, que eu acho que a gente tem uma gravação no YouTube. Eficiência pedagógica, a gente precisa, porque assim, você precisa ter instrumentos e basear suas ações, a gente fala em evidências científicas. Por quê? Porque, por exemplo, você conversa hoje com os professores, você quer ensinar a fração. Por onde você começa? Como que você começa? Numa conversa informal. A maioria me fala assim, minha intuição. Como que você seleciona uma tarefa? Intuição. Aí a gente pergunta, você vai no médico, você fala, estou com dor de estômago, ele olha para tua cara e fala, você está com câncer. Você fala, como que você sabe? Minha intuição. Você confia? Mesmo sendo médico experiente, a pessoa fala para mim, não. Eu falei, e por que a gente deveria confiar na sua intuição então? Né? Reduzir a distância entre linguagem acadêmica e o cotidiano escolar. E aí eu vou trazer outro dado que a professora Roberta Ecuni apresentou. A Roberta Ecuni, ela questiona num dos artigos dela o seguinte, quando a gente vê os resultados em macroavaliações, o Brasil está em último lugar. Não está, por exemplo, PISA, SAEB, CIMAIS lá no Rio Grande do Norte, SAESP aqui, a gente está em últimos lugares. Mas quando você vai pesquisar sobre aonde está o Brasil, eu não estou falando em qualidade, eu estou falando em quantidade. Em quantidade de pesquisa sobre educação, nós estávamos figurando em 8º lugar. Aí a pergunta que ela deixou, por que essa dicotomia? Nós somos um país que estamos entre os 10 mais produtores, vamos pensar assim, de pesquisas na área da educação. Porém, os resultados nossos são os últimos. O que isso quer dizer para mim? Eu não vou falar, vocês que conjecturem aí, né? Outra coisa, criar essa cultura docente de estudo, reflexão e tomada de decisão informada. Essa cultura docente de estudo, a gente também entende que passa por outros problemas aí, né? Que nem eu falo, professor, como eu fui, com 64 aulas semanais, que tempo que você vai parar para estudar? Fato. Fora a burocracia, né? Não é? Não é só aula. Não é só aula. Então você fala assim, não adianta, às vezes é óbvio que os professores vão ficar com raiva mesmo. Se eu chegar com os professores que eu dou formação lá e falar, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e eles falam assim para mim, com a quantidade de aulas que eles dão, eles vão tacar o sapato na cabeça.
Então, até nas formações, eu dou esse tempo de estudo dentro da própria formação, né? Mas isso é uma briga. Por exemplo, eu tive que ir lá negociar, só faltou ameaçar o secretário de Educação, porque aqui, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, eu me lembro que a gente tem um tempo de estudo. Já saiu, né? Já saiu a GEIF? Agora eles têm que fazer lá um cursinho que eles estão fazendo pela internet, não tem mais tempo. Poxa, tá, assim, eu já ia elogiar. Agora, por exemplo, lá em Caicó, o pessoal dá aula e vai parar, acho que para planejamento, para reunião, uma vez no bimestre. Aí você pensa, numa reunião de 4 horas num sábado por bimestre, o que você vai fazer? Né? Então eu tive que ir lá negociar, prometer, vender a alma lá, para fazer o quê? Para deixar que o secretário dispense esse professor uma vez ao mês, né? Para ter a formação. Etienne, só lá no evento do Prof. Mágica, a gente foi em Campo Grande, um dos momentos da palestra lá eram os professores medalhistas da Olimpíada do Professor de Matemática que foram à China, né, vivenciar ali por 15 dias a experiência chinesa de educação, que eles agora são número 1 no PISA, né? E eles disseram que um dos fatores que impactaram bastante, né, na observação deles foi o professor. Eles visitaram 5 escolas, e 5 escolas assim de elite, né? Eles compararam como se fossem os nossos IEPs no Brasil. O professor tem uma carga horária em sala de aula de 50 minutos pela manhã e 50 minutos à tarde. Então tem 2 aulas efetivamente. E o professor é o primeiro a chegar na escola e é o último a sair. Então ele tem uma carga horária completa, né? Manhã e tarde ali na escola. O restante do tempo ele está na sala de aula de outros colegas, assistindo a aula, para, junto com esse colega, né, eles melhorarem aquela aula. Ou em projetos com os alunos fora de sala de aula. Ou seja, né, tem tempo para pensar, para refletir, para melhorar. E ainda fala assim que já é uma cultura, né? Você olha lá, tipo, é uma questão cultural. Porque, por exemplo, até quando eu pegava, que eu fui professora aqui a maior parte na Prefeitura de São Paulo, a gente tinha GEIF, que é Jornada Especial de Formação, Integral de Formação. Aí o que acontece? Quando eu chegava, você precisa ver também quem é o formador, que é um problema aqui que fala, né, sobre o formador de professor. Porque, por exemplo, você tem um tempo, mas o que você faz com esse tempo? Né? Então, por exemplo, eu passei por escolas e aí depois eu fui para a órgão central, fui como professora, depois coordenadora pedagógica. A gente via que chegava na escola, assim, avisar, para ver como que estava ocorrendo. Eu era diretora, trabalhava na divisão pedagógica, e a gente ia numa escola, por exemplo, aleatoriamente, para ver como que estava ocorrendo a gente. Quantas e quantas vezes eu me deparei com situações do tipo a festa do Tupperware, limpeza de pele, churrasco, almoço, percebe? Fazendo de tudo, menos estudar. Então, o que acontece? Aí a prefeitura começou a fazer o quê? A dar uma pauta, que essa pauta tinha que ser cumprida. Aí o pessoal reclamava, né? Então agora a coisa vem formatada. Mas é porque tinha esse outro lado também. É que eu falo, às vezes a gente luta algumas coisas e pensa como professor, mas quando você está pensando como gestor, a gente tem que sentar sempre tem um lado A e um lado B, né? Então é o que eu falo, isso funcionaria muito bem se a gente vem numa cultura. Mas aqui no Brasil eu acho que a gente ainda precisa. Quando você olha ainda para alguns lugares, como você bem conhece, que nem eu vou lá para o Sertão do Seridó, lá para dentro, né? Assim, do Rio Grande do Norte, a gente vê ainda assim quanto que os professores que estão lá são carentes disso, muitos ainda com formação que vem ainda de uma formação suspeita, né? Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, você fala São Paulo, os colegas da Prefeitura de São Paulo estavam me falando que eu fui no último evento, que está entrando uma grande leva das pessoas que estão formadas, que têm a segunda licenciatura, entraram em matemática em 6 meses. Como? A gente estuda 20 anos de matemática e não sei matemática. Isso. Né? Uma outra informação que eu achei bem importante lá, você falou aí, né, que os professores aqui, em geral, demoram 20 minutos só tentando acalmar ali o ambiente da sala de aula. Esses professores da Olimpíada, foram 10 professores premiados que foram para a China, depois de visitar as escolas e assistirem às aulas, né, dos professores de lá, eles tinham que elaborar e aplicar uma aula. Eles separaram em grupos e o grupo ia apresentar essa aula.
Então, o professor apresentou dizendo assim: a gente vai arrasar, não coloca as cheiras no bolso. Ele dizendo isso. Aí prepararam a aula, aí tinha um supervisor, onde eles iam, né, primeiro mostrar o supervisor para depois ir para a sala de aula. Aí colocaram lá uma questão motivacional, inicial, para despertar o interesse no aluno. E aí quando foram falar para o supervisor, acho que em 10 segundos, olhou assim: o que é isso aqui? Não, isso aqui é uma questão motivacional, ele corta. Os alunos aqui já estão motivados. Ou seja, né, essa questão dos 20 minutos, às vezes é até mais aqui, no exemplo que eles vivenciaram lá, não existe. O aluno lá já está esperando, né, e pronto, com um ambiente adequado para que esse medicamento se coloque. E uma outra coisa também, né, a questão assim da